Pessoal, tudo bem? Eu estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Hoje eu quero falar sobre as noções de compras. Eu percebi lá, estava vasculhando hoje o meu canal e vi que muitos dos meus vídeos, tem vídeo sobre quase todos os assuntos dentro da gestão, mas não tinha muitos vídeos sobre compras e eu resolvi gravar um vídeo específico sobre compras. E aí eu vou falar sobre 4 sacadas, 4 dicas básicas de compras, para que você realmente consiga ter grandes resultados em compras. A primeira dica é, você precisa analisar o seu giro. O que é o giro? O giro nada mais é do que a quantidade de mercadoria que você vende, seja por dia, por mês ou por semana. Para você poder comprar, você precisa analisar quanto é o seu giro diário, quanto é o seu giro semanal, quanto é o seu giro quinzenal. Se você for um supermercado, você pode trabalhar com o seu giro lá de 7 a 10 dias. Se você for uma empresa como, por exemplo, um hortifruti, você vai ter que trabalhar lá com o seu giro de 1 a 2 dias. Então você precisa ver qual é o giro seu de produto para que você compre produtos de maneira mais assertiva, baseado no que você vende. É muito importante que você olhe sistema para ver giro, para ver quantidade de itens vendidos. As pessoas erram muito nisso. O que é o giro? A quantidade de itens que vendeu naquele dia. Então se você vendeu, sei lá, 10 unidades por dia de um item, em 10 dias você vai ter vendido lá 100 unidades daquele item. Logo, se você faz uma compra para 10 dias, você vai comprar 100 unidades daquele item. Só que o importante é que na hora que você for comprar, você também definir um estoque mínimo para caso eu estou à venda por algum motivo, por alguma promoção, ou sei lá, por pura e simplesmente sorte, ela aumentar um pouquinho, não faltar produto durante esse período. Então, o importante é, eu gosto de usar uma fórmula simples para o estoque mínimo, que é você pegar o giro seu para X dias, o giro necessário para aquela quantidade de dias que você vai trabalhar. Então, se você tem um fornecedor que te entrega de um dia para o outro, você pode ter um estoque dele ali de 4, 5 dias, que é um estoque mais assertivo. Se você tem um cara que te entrega com uma semana, você pode ter um estoque para aquele fornecedor para 10 dias, para 2 semanas. Se você tem um fornecedor que te entrega uma vez por mês, ou seja, demora 30 dias para te entregar, pode ser que você precise de um estoque de mais de 30 dias, de 45 dias, ou um estoque até de 60 dias, que nada vai ser que o estoque com a quantidade de dias que você tem de giro, mais a margem de segurança. Lembrando que o estoque mínimo que você precisa ter é o mínimo que você vai deixar na sua loja. Normalmente, estoque mínimo, a gente está falando de estoque de loja, não necessariamente o estoque de estoque mesmo. Então você pode ter produtos, por exemplo, de perfumaria, que não é muito interessante você ter ele estocado lá no teu estoque físico, e sim na tua loja. Então você vai ter lá o produto que tem 12 unidades, você vende, sei lá, 2 unidades daquilo por semana, e aí você define lá mais ou menos que você aceita ter o estoque ali de pelo menos uma semana daquele item. Então toda vez que o teu produto chegar ao estoque de 2 unidades, que é o estoque teu de giro de uma semana, você vai considerar que ele chegou no limite de estoque mínimo e aí você tem que retomar a compra. Mas normalmente o que as empresas fazem é estabelecer o estoque mínimo com a margem de segurança. Então, se por exemplo, você vende 2 itens por semana, a minha consideração é que você tem pelo menos 2 semanas nesse caso de estoque. E aí você pode ter, por exemplo, dentro do seu estoque mínimo, 4 itens desses. Então toda vez que o estoque por exemplo, daquele desodorante, que você lá compra 12 unidades, quando ele chegar em 4 unidades, você vai lá e repõe aquelas unidades. Até porque normalmente esse item pode ser vendido fracionado, para que você saiba quando tem que comprar ele. Quando ele passar do teu nível de estoque mínimo, é o momento que você tem que dar uma largada de compras em cima daquele item. A terceira sacada é para você cuidar da tua curva ABC. O que é a curva ABC? Eu já tive vários vídeos explicando, mas a curva A nada mais é que os itens representam 70% da venda, curva B os itens que representam 20% da venda e curva C os itens que representam 10% da venda. Então o que você tem que fazer para garantir uma compra assertiva é não deixar com que a compra passe, você não pode dar ruptura na curva A. Então toda a tua curva A, que são esses 70 itens que mais vendem, que normalmente em supermercado, que fatura até uns 2 milhões, a gente está falando de 300 e poucos itens, entre 300 a 450 itens, esses itens você não pode deixar da ruptura, esses itens você tem que acompanhar de perto, esses itens você tem que sonhar com eles, você tem que estar colado na tua parede, esses itens você tem que saber exatamente quanto que está, esses itens você tem que negociar melhor. Os itens da curva B são os itens que você pode até deixar dar alguma ruptura, o ideal é que não dê, mas você pode deixar dar alguma ruptura. E os itens da curva C você já pode deixar efetivamente dar ruptura, porque eles têm pouco impacto dentro da tua venda, do teu faturamento. O ideal é que você controle e não deixe os itens chaves darem ruptura, mas você pode deixar dar ruptura sim na curva C, porque não necessariamente vai impactar muito na tua venda.
O outro ponto é, você precisa analisar a quantidade de SKUs que você tem. Eu não sei se você sabe o que significa SKUs. O SKU é unidades únicas de estoque, traduzindo do inglês, né? Então, é a quantidade de itens diferentes ativos que tem dentro do seu cadastro. Então, uma das coisas que você tem que fazer é sempre estar revisando lá, porque os itens de cadastro, quando você vai ver, já cadastraram um monte de item que não deveria cadastrar, e aí você trabalhava com, sei lá, 5 marcas de arroz, quando você vai ver, você está com 15, e aí você tem que reduzir essas marcas, senão você tem que repor, isso depois dificulta, porque você acaba estourando o teu compra e venda. E aqui já uma dica extra, já sendo a 5ª dica aqui, muito cuidado com a questão do teu compra e venda. Tenha muito cuidado para você estar acompanhando diariamente seu compra e venda para que ele não estoure, porque um dos grandes segredos para faltar dinheiro no teu caixa é quando você erra essa questão do compra e venda. Ou seja, se a tua margem de 30, você não pode comprar mais de 70, se a tua margem de 25, você não pode comprar mais de 75, se a tua margem for de 35%, você não pode comprar mais do que 65%, e lembrando que margem que eu estou falando é sobre a venda e não o markup que a gente coloca sobre o custo. Então essa sacada de hoje é uma sacada um pouco mais técnica, mas para aqueles que estão comprando eu sei que vai fazer bastante diferença. Um forte abraço, a gente se vê amanhã no próximo episódio, não deixa de curtir, compartilhar e fazer os comentários. Se tiver dúvida, pode perguntar que eu vou ter o prazer de passar para você. A gente se vê amanhã.